Olá, no Sabavlog de hoje o meu convidado foi auxiliar de biblioteca, foi diretor da cultura de Itapeva e é empresário da banda Faxon. Converso hoje com o Flávio Carvalho. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Solano, e quero te parabenizar por esse trabalho incrível que você faz através do canal Solano, que eu acompanho, e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos lá. Você cuidou da cultura de Itapeva. Me diga, qual cargo você ocupou exatamente? Quais eram as suas responsabilidades? E quantos anos durou? Então, eu ingressei na cultura de Itapeva através de concurso público no cargo de auxiliar de biblioteca no ano de 2000. Hum, E aí, o então secretário da Cultura, nosso eterno secretário da Cultura, professor Newton, hum. saudoso, ele precisava de alguém que tomasse conta da área artística. E, embora eu tenha sido concursado na área da biblioteca, eu fui para a área artística da cultura, que precisava de uma figura assim que atendesse às demandas dos artistas, dos fazedores de cultura de Itapeva. E foi ali que eu então, me direcionei para essa área. Nunca deixei a biblioteca de lado, mas eu comecei a trabalhar mais fortemente na área artística. E ali tinha vários projetos que estavam parados, né? Como Mapa Cultural Paulista, também o Coral Municipal. A gente deu um apoio lá para a reativação do Coral Municipal da época, que era assim um, era um fator muito importante para a cultura de Itapeva. E os artistas de todas as áreas, da música, da dança, do teatro, a gente iniciou um trabalho ali e se estendeu ao longo desses 20 e poucos anos de cultura. Sente saudade? Se eu sinto saudades? Isso. Muitas. Muitas, até porque eu abracei a cultura de uma forma assim que eu sempre falo, né, que a cultura é o meu sacerdócio. E mesmo hoje que eu não estou mais como dirigente de cultura, não, eu estou aposentado agora, né? Mas eu continuo ainda atuante na área da cultura. Eu presto algumas assessorias aí para grupos artísticos e dou apoio também para direção para as entidades culturais aqui da nossa região. Mas sinto saudade, sim. Mas por que você saiu do cargo? Bem, quando veio a pandemia, então parou tudo, né? E a gente ficou afastado e, na verdade, eu tirei 2 meses de férias e tirei 2 meses de banco de horas, um pouquinho antes da pandemia. E aí, quando eu voltei desse afastamento, eu fui para a área da educação. Houve um convite lá da então secretária da Educação para que eu fosse na área da educação trabalhar com a cultura dentro da educação, né? E como eu já tinha alguns projetos, eu topei de ir para lá. E foi muito bom, porque eu pude, não fiz um trabalho assim abrangente, como eu imaginei que poderia ter feito, mas eu fui para o meu cargo de origem, que é auxiliar de biblioteca, para a biblioteca da Escola Maria de Lourdes, na Bela Vista. E quando eu cheguei na escola, a biblioteca estava um tanto desorganizada, não estava operante a biblioteca. Aí eu refiz o acervo lá no sentido de organizar
de reestruturar o acervo, de fazer o tombamento, e eu informatizei aquela biblioteca. Então, foi muito legal. Foi um trabalho prazeroso que durou aí 3 anos. Mas eu também precisava me afastar um pouco da cultura, porque muita coisa ficou na minha mão durante né, mais de 2 décadas. E eu precisava também respirar um pouco, assim, né? A carga era bastante pesada, apesar que a gente tinha uma equipe muito competente, né? Eu agradeço sempre a equipe que trabalhou comigo, a todos os funcionários que sempre se envolveram muito e muito competentes. Por isso que a gente alcançou muito sucesso também durante a minha trajetória na cultura. A minha trajetória como diretor, porque eu nunca fui secretário da cultura em Itapeva. Mas, como diretor, eu tive liberdade para trabalhar, tive um orçamento muito pequeno, e isso me impedia de fazer, de realizar vários projetos, né, que ficaram ou parados ou para trás, mas muita coisa nós fizemos, sim. Nós colocamos a cultura em destaque no estado de São Paulo, através de vários projetos. Então, a minha trajetória, mais ou menos, foi direcionada assim, mas sempre com a preocupação de trabalhar as políticas públicas de cultura, não só fazer o evento por fazer, né? O eventismo, mas trabalhar muito com políticas públicas de cultura, e foi isso que nós fizemos. Com quais secretários você trabalhou? Então, quando eu ingressei na cultura, o secretário foi o professor Newton, e eu trabalhei 3 anos e meio com ele, né? Daí eu fui para a Unesp, eu tive uma passagem na Unesp como técnico em biblioteconomia, eu passei no concurso lá nesse cargo e pedi afastamento da cultura, né? Da prefeitura, e lá eu exerci por 1 ano e meio o cargo de técnico em biblioteconomia, e também tive a felicidade de ser nomeado como agente cultural da unidade de Itapeva, da Unesp. Então, fiz alguns projetos lá também, e isso daí me deixou muito gratificado pela oportunidade. Aí voltei para a cultura, né? E no dia 1º de fevereiro de 2005, quando então nós colocamos um dos maiores projetos que a cultura de Itapeva já teve, que foi a Biblioteca Itinerante. Nós inauguramos no dia 19 de fevereiro de 2005, lá na Santa Maria. A Biblioteca Itinerante era uma Kombi, né? O Expresso Educação, que chamava, mas era uma Kombi, era uma biblioteca dentro da Kombi. A gente tinha toda uma estrutura para atender as comunidades. E eu tive muito prazer de realizar esse trabalho, colocar esse projeto em prática, porque era um grande sonho do professor Newton que nós tiramos do papel. Certo. Agora vamos falar da banda Faxon, mas antes deixa eu perguntar. Faxon é as iniciais do seu nome, Flávio Carvalho, é isso? Então, Soleno, a gente ia participar, a gente recebeu um convite para participar de um programa de televisão, Uhum. né, o nosso grupo. E foi um programa de televisão gravado pelo canal do Boi, e passou em 2 canais lá, sabe? Na época era o canal fechado, né? E aí eu precisava dar um nome para o grupo, né? Aí a única coisa que veio na minha cabeça na hora, porque eu não tinha tempo muito para pensar, eu pensei, eu vou colocar FAC de Flávio Antônio de Carvalho, som, Facsom. Aí ficou, e o nome pegou em Itapeva, Itaberá, né, e na região toda, graças a Deus, e a gente ficou muitos anos trabalhando com a banda Facsom. Eu quero aproveitar agora e
também homenagear a nossa querida Daiane Johnson, que infelizmente nos deixou. E eu queria perguntar para você se foi com ela que a banda se iniciou ou não, e conte como que foi a banda enquanto ela estava lá, enquanto ela era vocalista. Então, Solano, eu já tive outros grupos musicais, né, em Itaberá, onde estou atualmente, mas em Itapeva, como a gente fazia muito eventos sociais, jantares dançantes e casamentos e tal, e o repertório nosso era bem eclético. Eu resolvi colocar uma cantora na banda, que eu não tinha uma cantora. E quando eu coloquei uh, uma cantora, fez toda a diferença. A primeira cantora foi a Aline Ruivo, que é de Itaré, que é uma grande cantora também, e que ultimamente voltou na banda Facção, né? Hum. E depois houve outras cantoras que a gente experimentou assim, mas não se encaixou muito no perfil, porque eu precisava de uma cantora que, que fosse no palco muito mais do que cantar bonito, cantar bem, tivesse uma performance e tal no palco, né? E eu não precisava de uma Sandy no palco, eu precisava de uma Ivete Sangalo no palco, se é que você me entende. Entendo. E aí, um dia, o Rubinho, grande tecladista, tocou comigo vários anos, o Rubinho falou, Flávio, tem uma cantora bem novinha, chama Keila Kiss, e vamos experimentar. Aí eu fui na casa da Keila, que ele tinha de 13 para 14 anos, e conversei com os pais, e a Keila veio e ficou praticamente 7 anos cantando na banda. Na época, o Fabinho Pontes era nosso tecladista. Aí, a Keila resolveu ir para outro grupo, né? E saiu da banda, fez uma passagem, assim, foi fantástica na banda Facção. E depois eu precisava dar continuidade e falei, eu quero continuar com uma cantora na banda. E foi aí que surgiu a oportunidade de conhecer a Daiane Jones, que eu até então não conhecia. Aí eu e o Rubinho, a gente foi à noite, ela tinha acabado de chegar da FM, ela estava trabalhando, e foi tipo uma terça-feira, mais ou menos, assim, e eu fui lá na casa dela, o pai dela, que eu já conhecia, a mãe dela, me receberam super bem, e a Daiane está chegando aí, daí esperei. Quando ela chegou, sem mesmo a gente se conhecer praticamente pessoalmente, ela fez uma festa comigo. Daí eu, ela me ganhou assim na primeira. Ah, Daí eu falei, gente, é essa pessoa aí que eu preciso na minha banda, né? Só a espontaneidade dela já me conquistou. Daí eu fiz o convite para ela e falei, Daiane, você não gostaria de tentar trabalhar com a gente? Vamos ver se você gosta do nosso trabalho, do nosso perfil, do nosso jeito. Ela falou, nossa, eu sempre ouvi falar da banda Facção e eu quero muito, vou sim. Daí, no dia seguinte, ela já foi em casa, eu fui buscar a Daiane, e eu, ela e o Rubinho, a gente montou, pensa que loucura, a gente montou um repertório, porque isso era quarta-feira, porque no próximo sábado eu já tinha um casamento para tocar em Itaberá, era uma festa muito grande. Mas já na quarta-feira a gente foi passando o repertório. Esta música ela falou canto, esta outra eu canto, essa aqui eu canto, põe mais essa, mais aquela. E o Rubinho foi montando o repertório, né? Eu e o Rubinho. E olha, ela cantou mais de 40 músicas no primeiro evento que nós fizemos juntos. E eu tinha mais o meu repertório também. Mas ali foi ela primeiro porque ela ganhou Itaberá, né? Ela tinha muito, ela adorava cantar Itaberá e toda a região, Itapeva principalmente, que é a cidade dela, foi a minha cidade também, continua sendo, né?
mas ela fez muito sucesso em toda a região e foi ganhando cada vez mais público. E a rádio ajudava muito, porque ela era uma locutora famosíssima, a mais famosa, talvez de Sorocaba para cá, ninguém era mais uma radialista mais famosa que a Daiane Johnson. E todo lugar, toda cidade, todo bairro que a gente ia tocar, ela fazia um grande sucesso. Isso ajudou muito, repercutiu muito no sucesso que a banda teve durante esses quase 9, 10 anos da passagem dela pela banda Facção. Que bom, Flávio, que bom. Vem aqui, você contar a história, veio assim, a imaginação de como foi quando quando ela chegou em casa, te viu, fez uma festa, depois aceitou fazer, e 40 músicas numa noite só. Exatamente. A maioria do repertório ela já sabia, e com uma vantagem ainda. Ela tanto fazia ela cantar uma música da Ivete Sangalo, que eu gosto muito, sempre cito a Ivete Sangalo, como ela cantar uma música sertaneja, inclusive no tom masculino. Isso daí facilitava muito a gente a montar o repertório, sabe? Não precisava estar transportando, porque a voz masculina ela tem um timbre, a voz feminina tem um timbre mais alto, né? Mas ela conseguia, porque a extensão de voz da Daiane era muito grande, tanto nos graves, né? Tanto no contralto quanto no soprano. Então, a Daiane era uma cantora incrível. Tanto ela tinha muita técnica para cantar, como ela tinha aquela desenvoltura no palco. Qualquer palco ficava pequeno para ela. No Itapeva Clube, antes, ainda quando existia o já nostálgico Itapeva Clube, a gente era em 3 músicos no palco. Depois que o Flavinho, meu filho, ingressou na banda também, a gente virou em 4 no palco. Mas ainda com 3, o palco, ela conseguia preencher todos os espaços do palco, sabe? Então, era um fator era primordial para o sucesso do nosso trabalho. E além da espontaneidade dela, e acontecia muito a gente tinha um repertório já montado, a gente seguia, mas acontecia de, por exemplo, num casamento, a noiva, o noivo, um padrinho, alguém pedir uma música ali que não estava no repertório. E ela falava assim, o tecladista, na época o Rubinho, depois o Gilberto de Itaberá, o Gilberto Fogaça ficou mais tempo, o tecladista que mais tempo ficou com a gente, né? E eles tinham um entrosamento fantástico. Ela falava, Gilberto, eu canto essa música, acho o tom. Na hora, rolando o casamento, a festa lá, ela pegava o celular e puxava a letra ali, cantava lendo no celular, sem pudor nenhum, sem ter vergonha de estar lendo na hora no celular. Ela queria atender o público, sabe? Ela era fantástica, né? Muito. Como cantora, como ser humano, como radialista, como mãe, como esposa, como filha. E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o seu Darcio, para a dona Ivone, para a Andréia, para o Dinho, para o marido e para o Camilo, e que eles tenham essa força de criar o Gael e o Miguel, que perderam a mãe tão cedo. O Miguel perdeu a Daiane com 8 anos, a mesma idade que eu tinha quando eu perdi minha mãe. E eu espero que não seja difícil para eles superarem essa perda, mas que os meninos também levem no coração para toda a vida quem foi a mãe deles, porque ela foi um ser humano fantástico, um ser humano fora do comum, um ser humano que eu nunca vou conhecer uma outra pessoa igual. Eu sinto muitas saudades dela, Flávio. Pois é, Solano, eu também faço das suas as minhas palavras de, assim, de gratidão à família, né, por ter dado tanto apoio a ela como cantora da banda Facção. E, assim, a Daiane, ela abraçou a banda. Tanto é que eu mudei depois o nome. Antes era Banda Facção. Depois eu passei a usar
Daiane Johnson e Banda Faxon. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui, Tá, eu tô vendo. mas então, e esse é um dos cartazes que a gente usava, né? Sim. Inclusive, esse cartaz eu estou esperando, pena que não chegou hoje. A moldura, ele vai ficar aqui na minha área gourmet aqui, é bem estampado, em destaque, para que a gente olhe sempre para ele. Esse cartaz vai trazer sempre muitas grandes e boas lembranças, né? E esse sentimento gostoso de ter tido essa convivência com uma pessoa tão incrível como ela foi, né? E para mim, eu não digo que ela foi, eu digo que ela é, né? Porque eu acredito muito na espiritualidade e sei que ela tem uma missão muito grande, assim como ela cumpriu aqui no plano terreno uma missão muito, ela cumpriu muito bem a sua missão aqui, ela vai continuar a missão dela no plano espiritual, eu tenho certeza disso. Porque a Daiane Solano, você conheceu também muito bem ela, a Daiane fazia muito bem para nós, para a gente que convivia com ela, para os músicos, e ela fazia um bem maior para as pessoas que iam nos nossos eventos. As pessoas se emocionavam com ela. Eu lembro de uma senhorinha que num bairro aqui de Itapeva, bairro da zona rural, ela foi com muita dificuldade num dos eventos que a gente fez naquele bairro, e ela abraçou a Daiane, tirou foto com a Daiane e falou: olha, eu vim aqui porque você me faz muito bem. Eu fico, você me motiva a continuar viva. Eu tenho muitos problemas de saúde, mas você me deixa para cima. Então a Daiane era muito isso. Era, além do talento como artista, como radialista que ela foi, apresentadora, cantora, a Daiane tinha esse lado humano dela, né, que era uma coisa assim que era muito natural e característica dela. E cada vez que a gente estava junto e eu via o comportamento dela no palco com relação a dar atenção ao público, eu aumentava mais a minha admiração por ela, né? E então eu trago tudo isso no meu coração com relação a ela. Sim, eu também me lembro dos bons momentos, mas a saudade ainda aperta. A saudade ainda aperta, às Com vezes, certeza. pode chorar. Uhum. Com Mas, certeza. mas tá certo. E a Facção, como está hoje? Bom, a gente deu uma pausa, né? Porque às vezes a gente tem que dar uma pausa, Solano, para reestruturar, né? Ah, E eu tive problema primeiro foi uma grande dificuldade para mim quando a Daiane teve que sair da banda, não porque ela saiu porque ela quis, né? Mas ela engravidou pela primeira vez, daí ficava difícil para ela, né? E é um processo natural da vida. E aí depois veio o segundo filho e tal. E aí já não teve mais condições dela ficar assumindo esses compromissos, né? Mas então eu tive muita dificuldade para preencher e na verdade eu nunca preenchi o lugar dela. Eu sempre falei para ela: o lugar seu é seu e vai ser eternamente seu, né? Virão outras cantoras, sim, elas terão sucesso, sim, e depois, né, veio a Aline, voltou comigo depois de mais de 20 anos, né? A Aline de Tararé, a Aline Ruivo, voltou comigo e foi muito legal porque a gente fez um evento lá no Espásio Oliveira, no bairro de cima, salão muito bonito lá, com o buffet da Isaura, e a Daiane foi no evento, sabe? Ela foi e lá ela ficou conhecendo a Aline,
que era então a nossa cantora, né, atual, e elas cantaram junto, a Daiane subiu no palco, cantou comigo, até tem vídeos lá no Instagram da Banda Facção, no meu Instagram, no Facebook, da Daiane cantando comigo, né? E com a gente lá. E ela estava em tratamento, né? Mas ela estava super bem. Ela, sabe, ela fez uma apresentação como ela fazia, não mudou nada. E ela com a Aline tiveram um encontro assim fantástico, né? E hoje a banda Facção, eu dei um tempo, né? Eu ainda não sei se eu só vou voltar se eu tiver qualidade musical para voltar. Senão, eu prefiro parar, né? E esporadicamente eu faço algumas apresentações ainda, porque eu tenho repertório de música italiana e me convidam para cantar músicas italianas em algum jantar italiano, alguma festa italiana, e eu Você acabo mesmo canta? atendendo. Eu mesmo. Aham. Ah, Eu tenho, acho que são dos poucos cantores da região que têm um repertório de música italiana, né? Alguns têm, mas eu acho que o meu repertório é bem grande assim para fazer uma apresentação bem bacana. Então é assim, a banda Facção só vai voltar a hora que eu tiver um tecladista à altura, né? Então, a gente está sondando alguma coisa aí, mas claro que eu sempre tenho aquela vontade de voltar, porque o artista é assim, né, Solano? É difícil você ficar longe do palco, longe do público, e principalmente a música, ela toca muito a gente. tá certo, então. Flávio Carvalho, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom conversar com você, relembrar o tempo que você passou na cultura e conhecer mais a banda Faxon. E graças a Daiane foi sucesso. Eu agradeço muito, Solano, essa oportunidade e mais uma vez parabenizo você. Admiro o seu talento Obrigado. jornalístico e como apresentador do, Obrigado. do canal e acompanho e recomendo seu canal, porque eu acho que é uma prestação de serviço muito bacana. Essas entrevistas que você faz, são tantas pessoas importantes. Eu falo de entretenimento, de cultura, que também não deixa de ser uma coisa tão importante na vida da gente. Mas você tem feito entrevistas fantásticas aí e eu te parabenizo muito por isso. Tá bom? Agradeço muito por essa oportunidade, viu? Obrigado mesmo, de coração. Sim, e eu desejo a você, nessa nova caminhada da aposentadoria, muita felicidade e que eu consiga também chegar nessa época aí de se aposentar. Vai conseguir sim, se Deus quiser. Tá bom, então. E para você que nos Tá? assistiu, muito obrigado. Até o próximo Sábado Bloco, Obrigado. se quiser. Tchau, Grande tchau. abraço. Um abraço para você e a todos. Obrigado.